Vamos dar início à programação de hoje com a conferência da senhora Michele Ponzoni dos Santos, psicóloga, psicanalista, terapeuta junguiana, membro da MERGS, do Núcleo de Psiquiatria e Espiritualidade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, facilitadora do Grupo de Estudos da Psicologia Espírita de Joana de Ângeles da MERGS e trabalhadora espírita do Centro Espírita Luz da Esperança de Francisco de Assis, em Porto Alegre. O tema que será abordado pela senhora Michele é Amor, a cura do espírito. Um bom dia a todos, que Jesus nos acompanhe nesse encontro, nos transmita a sua mais profunda paz. Eu peço licença ao grupo para poder realizar nossa conversa hoje aqui sentada e não no púlpito, porque eu estou com uma nenê no meu ventre que é bastante bagunceira. Então, se eu ficar muito tempo ali em pé, as coisas podem ficar um pouquinho difíceis para mim. Mas acredito que isso não vai constituir nenhum tipo de empecilho para as nossas reflexões. A ideia, então, é iniciarmos os nossos pensamentos hoje falando sobre o amor como fator de cura do espírito. A ciência tenta, há tempos, compreender a natureza do amor, que lhe escapa das medidas palpáveis porque extrapola os limites da razão. Será ele produto do quimismo cerebral? Às vezes nos parece que o poeta, o artista, o músico tem mais sucesso ao contatá-lo porque o fazem pela via da emoção e da intuição. Joana de Ângeles, na sua maravilhosa obra da série psicológica, nos oferecendo uma ponte entre a ciência e a espiritualidade, ela nos fala no livro Conflitos Existenciais que o amor é de essência divina. Já existe quando o psiquismo, quando a mente, na sua forma mais primitiva, inicia a sua jornada evolutiva. É a força que une as partículas, compondo as estruturas minerais. Desenvolve a sensibilidade nos vegetais e trabalha a estrutura vibratória do psiquismo, impulsionando ao instinto nos animais. É justamente ele, o amor, que modela o futuro da constituição do ego no princípio inteligente. Aquela nascente noção de individualidade, o nosso centro da consciência, a fera que protege a cria e que futuramente vai ser a mãezinha que acaricia o filho. Inicia a elaboração da individuação do self, o nosso eu mais profundo. E o self, por sua vez, desabrocha as emoções superiores, administrando os impulsos ao longo das sucessivas reencarnações. É impossível deter este processo. Em psicologia, a gente gosta muito de usar essa imagem para representar o nosso psiquismo, nos trazendo uma ideia da composição, em sua maior parte, do inconsciente e uma partezinha superficial, a nossa consciência ainda nascente. O nosso ego seria uma pontinha pequena lá em cima do iceberg, que é a parte que nós conhecemos de nós mesmos. O restante, que também faz parte de nós, permanece ainda, na sua grande parte, desconhecido de nós mesmos. E o nosso self como sendo o centro que rege tudo e, ao mesmo tempo, o todo. Aqui nós temos um modelo do aparelho psíquico humano, também só para nos ilustrar, para nos trazer uma ideia. A consciência na parte superior com o ego, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Uma camada do inconsciente que diz respeito a todos nós, seres humanos. E o self como centro. Na psicogênese do amor, nós vamos ter o instinto que predomina por milhares de anos
E o self vai administrando os impulsos ao longo das sucessivas encarnações, tornando-os cada vez mais sutis e mais nobres. A raiva, por exemplo, que no início da nossa caminhada evolutiva é muito útil quando nós precisamos entrar em combate com uma fera para nos proteger ou sair correndo, aos poucos, ao longo da nossa caminhada, vai se transformando, vai se sublimando em coragem, em persistência, por exemplo, até o despertar da nossa consciência, os sentimentos mais nobres e dando início ao amor. As arestas do ego vão sendo aparadas, favorecendo o self. Eu nunca esqueço, uma vez uma pessoa me perguntou assim, tá, e como é que eu faço para acabar com o meu ego então, para deixar o self regente? Eu espero que tu não consiga tão cedo, porque acabar com o ego, no atual momento evolutivo em que nos encontramos, é nada menos do que psicotizar, porque o ego tem uma importante função de equilibrar as relações, de manter os nossos impulsos inconscientes de uma certa forma controlados. Sem a função do ego, esses impulsos irrompem na consciência e a gente não consegue manter o equilíbrio psíquico. Então, vai chegar um momento em que o ego e o self vão estar tão integrados a ponto de que ele seja realmente um servo da nossa essência divina. Mas nós não podemos simplesmente acabar com ele. Precisamos dele. Então, o instinto é uma forma primária de inteligência. É a inteligência da natureza. O instinto de sobrevivência, o instinto sexual, da criatividade, da curiosidade. Eu vi esses dias no YouTube um vídeo muito engraçadinho de um gato. A curiosidade nos animais, para a gente ver onde a curiosidade é presente, desde os bichinhos até a gente nessa forma instintiva. Era uma pessoa, o dono do gato, imagino eu, com uma câmera, botava a câmera de trás do sofá e se via o gato lá longe, no fundo de um corredor, extremamente curioso, devia estar curioso com a luzinha da câmera. Ele tirava a câmera, dali um pouco, botava de novo, o gato estava um pouquinho mais à frente, parado estático, tentando se camuflar na sala, eu imagino. Tirava, dali um pouco botava, o gato estava um pouquinho mais perto. Até que quando bota de novo, o gato está bem pertinho, cheira a câmera e sai correndo. A curiosidade, que faz com que a gente cresça e busque o conhecimento. Antes de darmos continuidade aos outros itens, importa colocar que a energia psíquica era tida como sinônimo de libido pela psicanálise, que foi quem começou a falar do ponto de vista científico aqui no Ocidente, pelo menos das noções de inconsciente, de energia psíquica, dando valor à questão dos sonhos e todas as manifestações do inconsciente. A psicologia analítica com Jung, que foi crescendo paralelamente e depois criou uma ramificação própria, se desvinculando da psicanálise de Freud, coloca a energia psíquica como mais ampla, não só como manifestação da sexualidade, mas como uma energia de quantidade que se manifesta de várias outras maneiras, a libido sendo apenas uma das formas. Digo isso para facilitar o que nós vamos ver logo a seguir. Viktor Frankl é um psicólogo, talvez vocês já tenham visto um livro dele bastante conhecido, Em Busca de Sentido. Ele foi um psicólogo que esteve preso no campo de concentração na época da Segunda Guerra e passou por toda aquela experiência de se ver desprovido dos seus bens, da sua família, enfim. E ele, enquanto estava passando por essa experiência, prometeu a si mesmo que se ele saísse vivo, ele escreveria um livro pensando a respeito das questões psíquicas relacionadas a toda aquela situação que ele estava vivenciando. E, de fato, ele escreve esse livro, faz reflexões muito interessantes a respeito dos processos que vivenciou e, especialmente, de uma forma que ele aprendeu a encontrar sentido para a vida, mesmo diante de situações mais atrozes como aquelas. E ele cria, então, um modelo terapêutico onde ele busca o encontro do sentido junto aos seus pacientes. Inúmeras observações chamam a atenção. A primeira delas é que o instinto preponderante que ele observa é o da sobrevivência.
e não, por exemplo, da sexualidade, o instinto sexual, como se pensaria antigamente. Em estado de extrema subnutrição, as conversas dos prisioneiros e até os sonhos se centravam obsessivamente nas questões alimentares. Eles conversavam, pensavam, tudo que eles falavam era a respeito do que eles já tinham experimentado, os pratos que já tinham feitos, a vontade de comer não sei o quê. Na verdade, a alimentação deles naquele período se dava com uma lasca de pão e um pouco de sopa para o dia inteiro. Então, é interessante que o instinto que mais se manifestava era justamente esse da sobrevivência. E também havia uma forte tendência a se assumir uma postura de frieza, trazendo para o primeiro plano as necessidades mais imediatas e os sentimentos se tornando cada vez mais ausentes. É um mecanismo de defesa, um recurso de que dispomos para conseguir lidar com situações difíceis que se nos apresentam. Eu passei por uma situação pessoal, há poucos anos atrás, onde uma familiar que se achava uma pessoa muito frágil, tinha medo até de unha encravada, espero que ela não me escute nesse momento, e aí ela teve que se deparar com uma situação de provação bastante difícil naquele momento. Ela teve um câncer, aí passou por toda a experiência cirúrgica, de quimioterapia, etc. e tal, e aí quando ela estava iniciando a quimioterapia, o marido infarta e tem que colocar 4 pontes de safena e mamária. De repente, aquela pessoa que se achava muito frágil, enfim, virou outra. Eu disse, meu Deus, mas quem é que está aparecendo aí? Uma frieza por um certo lado e uma facilidade de lidar de um ponto de vista racional com os elementos e dar conta das situações, enfim, até que aquela situação estivesse solucionada. Os dois estão muito bem, venderam tudo, foram morar num barco. Estou brincando, eles estão aqui me ouvindo. Mas mecanismos que nos ajudam a lidar com as situações. Claro, depois a catarse reparadora, enfim. Mas é o caso, por exemplo, de alguém que sofre um assalto. E aí, horas depois, vai ter aquelas reações de sentir o medo, de tremer. Aquela coisa da gente não se conhece, a gente não sabe a reação que a gente vai ter, né? Há uns anos atrás, eu passei por uma situação também de assalto, onde veio um rapaz com a mão escondida embaixo da jaqueta, assim. A gente não sabe se o volume aquele realmente é uma arma de fogo, não é, enfim. Aí ele chegou e disse assim, passa a grana porque senão eu vou estourar os teus miolos. Aquele impacto, de repente, a minha reação foi inusitada. Eu abri a bolsa, até esqueci que tinha dinheiro na bolsa, tinha umas fichinhas de ônibus, vocês veem que faz um certo tempo, fichinhas de ônibus em Porto Alegre, o que dá a ideia de que eu sou um pouquinho mais velho do que eu pareço. Dei as fichinhas de ônibus para ele, e aí, por alguma razão, pula da boca fora assim, vem cá, hein? Ai, que coisa horrível, vou estourar os teus miolos, podia pedir com mais jeito, né? A minha amiga que estava do lado parecia aqueles palmitos em conserva de tão branco. Seguimos caminhando, depois que eu fui me dar conta, mas olha que maluca, querendo ensinar o rapaz a assaltar de uma forma educada. Mecanismos de defesa. Quando a gente vê, a gente age de tal forma como se não fosse aquela situação que estivesse acontecendo, como se não fosse um risco à vida, como se não fosse, enfim, e a gente se utiliza dessas coisas. Outra questão que o Viktor Frankl observa nos campos de concentração é que mesmo diante de situações extremas, atrozes como aquelas, o ser humano desfruta de liberdade para expressar ou os seus sentimentos mais nobres ou a sua perversão. Porque a situação era difícil, eles muitas vezes invejavam os presidiários que eles viam passar do lado de fora dos campos, porque os presidiários tinham alimento mais do que eles, por exemplo. E mesmo assim se via, em menor número, é claro, pessoas ali indo de barracão em barracão, dividindo a sua única lasca de pão. Se via, por um lado, às vezes muitos companheiros de desgraça tendo atitudes perversas com os seus irmãos, os próprios judeus ali, e por outro lado, guardas nazistas
tendo manifestações de compaixão, tentando ajudar, trazendo medicamento escondido para o campo, trazendo algum alimento e assim por diante. O Victor Frankl conta que teve uma situação que um capataz lhe deu um pedaço de pão e era evidente que ele tinha tirado da sua própria merenda e aquilo emocionou até as lágrimas, porque essas manifestações sempre são possíveis. Então, a emoção, ela é arcaica, ela é mais fisiológica, é o sentir com o corpo. Eu tinha uma paciente há um tempo atrás, uma pessoa bastante racional, bastante intelectualizada, e ela se envolveu, teve um namorado depois dos 30 anos, assim, a primeira experiência dela amorosa, e aquilo tudo era muito novo para ela. E ela chegou na consulta muito intrigada, contando e me perguntando, porque ela estava, cada vez que ela encontrava o ser amado, ela sentia frio na barriga. E aí, ela é espírita também, ela vem me perguntar, será que isso é mediúnico? Eu disse, não, isso é apaixonamento. A emoção sentida com o corpo. O sentimento, por sua vez, é mais psiquificado, já há uma elaboração. O amor é um sentimento, a paixão, emoção. Mas os instintos e emoções, eles não deixam de existir. Eles vão sendo superados por processos mais complexos. É que nem colocar um pouquinho de tinta, um potinho de tinta numa bacia ou despejar o mesmo potinho de tinta no mar. Na bacia fica clara ainda aquela tonalidade da tinta, no mar aquilo desaparece. Então, os processos mais primitivos do psiquismo, um psiquismo mais amplo, mais complexo, mais evoluído, eles ficam diluídos, mas eles não deixam de existir. E também os sentimentos e emoções podem estar associados, não necessariamente só aos sentimentos e emoções positivas ou negativas. Por exemplo, um sentimento de amor pode estar associado a uma emoção de angústia, por exemplo, pela pessoa ter vivenciado uma experiência de traição e assim por diante. E apesar do sentimento ser mais elaborado, nem sempre é ele que rege. Porque a emoção, justamente por ser muito forte, muito primária, ela pode se sobrepor aos processos racionais. O sentimento pode ser educado e também pode ser desenvolvido. Ele pode ser educado enquanto função, a estrutura do sentimento, ou desenvolvido quanto aos seus conteúdos. O sentimento bem educado é objetivo, percebe o outro como o outro está, avalia o que o outro precisa. Um sentimento mal educado se mistura muito as questões de fora com as questões de dentro. As questões de dentro ficam muito misturadas. O outro fala alguma coisa e eu já acho que ele está me distratando, que a coisa é comigo. A roupa cai no varal, eu acho que a vizinha fez de propósito. Quando a gente se ressente com alguém, o sentimento é nosso, não é da pessoa. Então, mesmo que tenha sido a vizinha que foi lá e fez sacanagem, se irritar com aquilo é meu problema e não da vizinha. E nós educamos a função sentimento no exercício do cuidado com o outro, no reconhecimento de que uns precisam dos outros, expressando o sentimento, levando em conta os outros, tendo tato. Ter maus modos apenas dá vazão aos impulsos. Naquele período em que nós estávamos aqui em Porto Alegre com as obras da Copa, naquele período não, porque a gente está com as obras da Copa até hoje, mas no período que antecedeu a Copa, as obras estavam mais intensas, o trânsito de Porto Alegre estava um pouquinho mais difícil do que agora, e aí eu peguei um táxi. Os motoristas, assim, muito felizes, observando a paisagem a 20 por hora nas ruas de Porto Alegre. E, casualmente, ainda era o horário de recolhimento de lixo, então, muito lixo nas calçadas. E o taxista, nós paramos do lado de um local, assim, onde tinha muito lixo amontoado, jogado no chão de qualquer jeito. E o motorista, muito mobilizado com aquela situação, começou a comentar, e irritado com aquilo, mas que horror, porque da cidade onde eu venho, lá do interior, a gente não vê essas coisas. E se fosse lá na vila onde eu moro, já iam dizer que era coisa de vileiro. Furioso de brabo.
E aí, dali um pouco a conversa até estava tomando um rumo interessante e nós estávamos conseguindo chegar na conclusão de que, enfim, mesmo com tudo isso, se cada um fizesse a sua parte, as coisas podem ficar um pouquinho melhores. E ele dizia assim, e nem precisa fazer muito, cada um fizer um pouquinho da sua parte, já é muito. E dali um pouco, nós estamos numa sinaleira, havia menos de 20 por hora, o carro da frente avança mais uns 5 metros, e nós vamos avançar também um pouquinho. Nisso vem um pedestre atravessando, mas o sinal está verde, o sinal está aberto para a gente. O motorista coloca metade do corpo para fora da janela. Ô, boca aberta, não vê que o sinal é para nós, não sei o que. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, como nós muitas vezes jogamos o nosso lixo interno na via pública, esperando que o outro dê conta. Então, poder recolher esse nosso lixo, reciclar ele dentro de nós, é uma tarefa muito importante e que educa também os nossos sentimentos e permite que nós nos melhoremos e não esperemos que o outro dê conta. Nesse processo de educação dos sentimentos, prestar atenção em como as coisas nos tocam. O que me irrita, o que me assusta, como as coisas me mobilizam. O que nós despertamos nos outros? Será que eu faço a plateia dormir quando eu estou falando? O que nós provocamos nos outros? O exercício do cuidado com o outro. Não colocar para fora, trabalhar dentro de si. Porque convidar os pobres e estropiados também é aceitar e conviver com as coisas boas e ruins dentro de nós mesmos. Ter tato. Tem um psicanalista chamado Bion que tem uma frase que me parece muito interessante. Ele diz assim, amor sem verdade é hipocrisia, mas verdade sem amor é crueldade. Então, as verdades serem colocadas com tato, com amor, também é muito importante, não só para o outro, mas para esse trabalho interno nosso. O conteúdo sentimento é o que é desenvolvido, desde as emoções até os sentimentos mais nobres. A caridade é um dos métodos mais eficientes de desenvolver os nossos sentimentos. Ela nos põe em contato com o outro, exercita a humildade, o vínculo, a empatia, fazer a caridade e receber em troca a ingratidão. É uma beleza e tem que lidar com isso. Autoobservação, nos observarmos. Sempre que nós temos uma reação emocional intensa, por trás há um complexo nosso. Se eu reajo emocionalmente, tocou algo meu. É uma forma de nós nos conhecermos. Se abrir, estar disponível à conexão consigo e com os outros. E a frase da Joana de Ângeles, o amor resulta de um estado de amadurecimento psicológico do ser humano que deve treinar as emoções, partilhando os sentimentos com tudo e com todos. Ou seja, para fazer a caridade também basta a boa vontade. Lá no Hospital Espírita, há um tempo atrás, nós estávamos fazendo um grupo de psicologia numa unidade feminina, unidade psiquiátrica feminina, e as pacientes reunidas, e tinha uma paciente num quadro psicótico crônico, aparentemente completamente alheia à realidade que estava se passando ali. As pacientes e nós ali no grupo, e ela caminhando de um lado para o outro, olhando para as paredes, cantando, falando sozinha, e nisso uma paciente estava contando a sua história, uma história de sofrimento. Ela se emociona e começa a chorar. Nesse momento, a paciente, aparentemente alheia a tudo, se aproxima, vem e abraça a outra com muita ternura. Essa cena, eu nunca mais esqueci, porque ela me pareceu tão significativa. Nós podemos não ter nada. Podemos não ter recurso, podemos não ter dinheiro, inteligência, cultura, facilidade de expressão. Podemos, inclusive, ter perdido a sanidade mental. E mesmo assim, podemos fazer a caridade. O ato daquela pessoa de se aproximar da colega em sofrimento e dar aquele abraço, um profundo ato de caridade. Nós tínhamos também um paciente
que era um caso bastante grave, um paciente que estava muito tempo, porque as internações no hospital psiquiátrico hoje, elas não são mais como antigamente, da pessoa ficar lá muito tempo. Em geral, são internações que duram, em média, uns 20 dias, para que a pessoa saia de uma situação de crise, inicie o uso de alguma medicação e possa dar continuidade ao seu tratamento em casa. Mas aquele paciente era um caso muito difícil, não respondia à medicação, um caso também de psicose crônica. E, além de tudo, era uma pessoa muito grande, muito forte. Então, para tirar ele da unidade, para levar para passear no pátio, precisava de 5 técnicos de enfermagem, porque às vezes ele saía para o pátio, aí queria derrubar todo mundo e não queria voltar para a unidade, não queria tomar medicação, então era realmente muito difícil lidar com ele. E a equipe era muito amorosa, eles faziam uma série de agrados para ele, quando buscavam lanches na lancheria, às vezes chegava com refrigerante, não é esse que eu quero o outro, iam lá, trocavam, eles tinham um carinho por aquele paciente, assim, uma coisa muito linda de se ver. E aí, teve um dia que uma moça, uma técnica de enfermagem, foi transferida para aquela unidade e ela ficou muito sensibilizada com o caso dele. E ela começou a tratá-lo com muito carinho. Ela era evangélica e toda semana ela trazia da igreja uma garrafinha de água. Eles usam outro termo, que não é água fluida, agora não me recordo qual. Mas enfim, uma água fluidificada da igreja. Ela trazia toda semana para ele e tratava ele com muito afeto. Em pouco tempo, esse paciente passou a se comportar de uma maneira... Ela era a única que conseguia dar medicação para ele. Aquela guriazinha pequenininha, aquele monte de homem técnico de enfermagem não conseguiu de jeito nenhum convencer ele a tomar medicação. Ela chegava, vem cá, fulaninho, senta aqui, vamos tomar um remedinho. E ele tranquilamente respondia às solicitações dela. Então, o efeito do amor sobre as criaturas é fantástico. É uma pena que esses dados tenham ficado anônimos, não tenha sido registrado em nenhum prontuário médico, mas são coisas que a gente observa e não esquece mais o efeito da energia amorosa. E nós temos muita energia para algumas coisas e pouca energia para outras coisas. O Jung costumava dizer que preguiça é sintoma. Muitas vezes nós podemos ficar muitas horas numa fila para alguma coisa que nos interesse, para um cinema, para uma festa, para um show, enfim, mas não temos paciência para fazer uma meditação de uns 10 minutinhos no nosso dia, ou então alguns segundos de prece antes de sair para trabalhar, mas nós conseguimos ter paciência suficiente às vezes para assistir um programa de televisão. Ler livro me deixa com sono, eu não consigo ler um livro até o fim, mas consigo ficar sentado na internet horas a fio sem sentir sono. O Divaldo Franco costuma dizer, leia de pé, caminhando se for preciso, porque isso se trata de hábito mental e de exercício. Se nós não exercitarmos para modificarmos os hábitos mentais, eles vão permanecer. Também se perguntou para Joana de Ângeles, solicitou para o Divaldo, enfim, que falasse com Joana de Ângeles, para que ela pudesse escrever sobre psicologia espírita de uma maneira mais acessível, sem tanta terminologia técnica, porque as pessoas acham muito difícil ler os livros dela, enfim. E ele foi levar a proposta para Joana de Ângeles e ela diz, estuda em português. Espiritismo também é cultura. Porque nós nos esforçamos muito para coisas do ego, que não levam a nada, e pouco para as coisas essenciais. Outro aspecto importante, que necessita de uma maior reflexão também, é que na nossa cultura hoje nós temos muita facilidade em expressar as emoções negativas e dificuldade em expressar as positivas. Às vezes na casa espírita a gente sugere, quem sabe hoje então tu chegas em casa e dá um abraço no teu marido, na tua esposa, na tua mãe, no teu pai, no teu filho, e as pessoas ficam num constrangimento porque essa prática é uma coisa que já se perdeu há tanto tempo e a pessoa se sente meio bobo e
como é que eu vou tomar essa iniciativa e assim por diante. Mas como é fácil às vezes a gente xingar, mandar longe, assim por diante. E nós temos isso como uma coisa muito aceita na nossa sociedade, né? Que também necessita de exercício, exercitar a expressão das emoções positivas. Então, nós acabamos por focar muito nas coisas negativas muitas vezes por hábitos mentais perturbadores. Há pouco tempo atrás, eu fiz a minha primeira palestra espírita num determinado lugar, e aí, logo em seguida, veio uma senhora, na melhor das intenções, me dar umas dicas, enfim, que de repente seria muito interessante que eu fizesse um curso para aprender a fazer exposição em público, porque eu me atrapalho e falo coisa errada e fico mexendo as mãos, e, enfim, e faço isso ainda até hoje, não fui procurar o tal do curso. Mas aí eu disse para ela, agradeci, disse, não, mas a primeira palestra eu nem esperava que fosse grande coisa mesmo, né? Mas depois eu fiquei pensando assim, ok, tá, mas e o que será que ela achou daquelas questões que nós estávamos refletindo? O que será que se pensa a respeito de tal coisa? Porque às vezes a gente presta tanta atenção nessas coisas externas, os maneirismos da pessoa que está falando, assim por diante, e esquece das coisas essenciais, né? A gente foca na forma e esquece da essência. A Joana costuma dizer também que a gente espera muito que o outro se apresente como nós queremos. Só que quando nós amamos um cão, um gato, um animal qualquer, nunca se espera que ele seja algo diferente da sua própria estrutura. Não espera que um cachorro se comporte como um gato, por exemplo. Agora, quando nós falamos no nível de humanidade, a gente sempre espera que o outro se submeta àquilo que a gente espera, adquira valores que ainda não possui e assim por diante. Se nós nos preocupássemos mais em oferecer mais do que receber, certamente nos sentiríamos também menos carentes. O Jung nos diz: onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, não há amor. Um é a sombra do outro. E o nosso Mestre Jesus, o amor lenifica a multidão dos pecados. Dito isso, nós queremos refletir um pouquinho também sobre os relacionamentos. O casamento, muitas das coisas que nós estamos refletindo aqui já foram ditos ontem e de uma maneira bastante profunda, então vamos dar uma rápida passada. Mas enfim, o casamento é talvez uma das oportunidades mais ricas para o trabalho da alma. Duas pessoas de universos diferentes, compartilhando o mesmo espaço físico, exige um exercício de muito trabalho interior. Um tendo que lidar com a neurose do outro. Gera um amadurecimento. Pessoas que são voltadas muito para a sua própria gratificação têm muita dificuldade de poder conviver com outra. E nós temos uma fantasia judaico-cristã do paraíso perdido, onde nós buscamos sempre que o outro nos complete. Quando, na verdade, nós temos que buscar a felicidade dentro de nós mesmos e poder compartilhá-la com o outro. Eu vi uma charge na internet e pena que eu perdi, porque eu gostaria de poder trazer para compartilhar com vocês, mas eu vou contar como é que é. Eu achei fantástico. Eram duas pessoas idosas comemorando as bodas de ouro. E aí alguém pergunta: como é que vocês conseguiram manter esse casamento por tanto tempo? E eles dizem assim: é que no nosso tempo, quando uma coisa quebrava, nós tentávamos consertar. Tem uma amiga cujo casamento durou 1 ano. E eu fico pensando, meu Deus, 1 ano, não dá tempo nem de suportar as primeiras dificuldades. Então, pessoas assim muito carentes, querem que o outro lhe complete, tem muita dificuldade de estabelecer relações duradouras. Um filho pergunta para o pai: o que é o céu e o que é o inferno? E aí o pai explica assim: o inferno é um lugar com uma mesa farta, cheia de alimentos, e as pessoas têm colheres muito grandes e elas não conseguem se servir, não conseguem levar a colher à boca, então são todos subnutridos e mortos de fome. E o céu?
O céu também é um local com uma mesa farta, cheia de alimentos, as pessoas têm colheres bem compridas, só que um serve a boca do outro. A função do amor. Com relação ao divórcio, Emmanuel nos orienta. Quando nós estivermos agravando os débitos, ao invés de atenuá-los, e aí se ninguém é obrigado a viver encarcerado numa situação de agressão, aí sim o divórcio vem com uma necessidade, como uma oportunidade então de se retomar a caminhada evolutiva. No capítulo do amor incondicional, eu gostaria de falar inicialmente a respeito do amor de mãe. Mas a mãe dentro de cada um de nós, a mãe dentro de cada homem, a mãe dentro de todas as pessoas, independente de terem filhos ou não, mães dos filhos de Deus. Lá no Hospital Espírita tem outra cena que se repete semanalmente, que eu nunca vou esquecer também, que é as mãezinhas visitando os seus filhos na unidade de dependência química. A doença da dependência química é muito complicada, porque ela implica em situações de muita recaída, de muitas vezes mentiras, roubo de coisas de dentro de casa, enfim, e a família, por mais que apoie o tratamento do seu familiar, chega a um ponto que as pessoas se desgastam tanto, e a grande tendência é as famílias irem abandonando essas pessoas. E tantas vezes lá no hospital a gente vê a única pessoa lá, independente de tudo que aquela criaturinha fez, né? As senhoras às vezes vindo de longe, com uma certa idade, dificuldade, toda semana lá levando uma maçã, levando uma pera para o seu filho que está ali fazendo tratamento para dependência química. Então, o amor incondicional. No livro Renúncia, de Emmanuel, a maioria deve conhecer, enfim, mas só relembrando também, um exemplo lindíssimo de amor incondicional. Alcione, que já liberta dos processos reencarnatórios, vivendo numa esfera, numa região melhor que a Terra, enfim, desce às regiões umbralinas para visitar, para auxiliar o polo, o ser amado, e ele pede encarecidamente que ela reencarne junto com ele, para ele tentar superar suas dificuldades dessa vez. O mentor, Antênio, tenta convencê-la de que ela não precisa, eles têm recursos para auxiliar à distância. O fato de se submeter a uma encarnação e a tudo que, todo o esquecimento temporário, enfim, constitui uma provação bastante grande, ainda que ela fosse um espírito já mais evoluído, mas ainda assim ela aceita o sacrifício, vem para a Terra e passa uma encarnação dando milhões de exemplos de amor incondicional, como Emmanuel conta no livro. Um livro lindíssimo também, que nos mostra que o amor é um elo inquebrantável, que une as almas, independente de tempo e de espaço. Bezerra de Menezes também. A situação em reunião na espiritualidade, quando ele é convidado para seguir a sua trajetória evolutiva e poder ir para outras esferas e se afastar aqui do planeta Terra. E a mentora chega para ele, a Celina, e diz: eu tenho a tarefa de te apresentar a proposta de Maria e levar o resultado depois de te ouvir. E ele, muito emocionado, responde: eu não mereço nada disso. Eu pediria a Maria Santíssima a honra de continuar nas sombras do país verde e amarelo, atendendo aos infelizes, e de nunca sorrir enquanto na terra brasileira alguém estiver chorando, e que eu não tenho o direito de ser feliz enquanto os meus irmãos do Brasil estejam angustiados. E aí o pedido dele é levado e é aceito para que ele fique realmente nos ajudando mais tempo aqui nas regiões terrenas. E muitos de nós, às vezes, querendo sair daqui correndo, meu Deus, por que eu fui encarnar nessa época de transição planetária? E nós vemos tantos irmãos de luz se reencarnando justamente nesse período por amor à humanidade, né? Isso também nos faz pensar tantos exemplos amorosos. E Jesus, o nosso mestre, quando nós lembramos das suas mensagens, como é fácil hoje em dia a gente olhar para trás e compreender o absurdo de certas práticas
mais antigas, ou às vezes nem tão antigas. Quando nós pensamos, por exemplo, na diversão nas arenas em Roma, ou então na escravidão, cuja abolição se passa aí pouco mais de um século, e assim por diante. A gente olha para trás e compreende como essas coisas têm a falta de amor, são realmente muito absurdas. Mas muitas vezes nós não percebemos como os nossos costumes estão repletos de orgulho e egoísmo. E um exemplo que eu acho muito bom para pensar sobre isso é o caso da empregada doméstica. Muitas famílias empregam diaristas nas suas casas, mas não compartilham junto com essas pessoas da hora do almoço, por exemplo. A empregada almoça depois. Ela prefere terminar o serviço antes, ela não se sente à vontade. Desculpismos para mascarar hábitos ainda enraizados na nossa alma. Tive uma paciente que ela trabalhou muitos anos como empregada e ela veio de uma cidade do interior para Porto Alegre quando ela tinha 18, 19 anos e se sentia muito sozinha e a família, ela esperava fazer o serviço, esperava lá sentadinha a família almoçar, via os irmãos dando risada, conversando e ela esperando para depois ter a sua refeição sozinha. E quantas vezes a gente não se dá conta de situações como essa? Por que fazer um irmão passar por uma situação assim? Não sei se vocês lembram a situação do Chico Xavier, quando foi convidado para um jantar muito fino, e eles estavam à mesa, e a empregada estava vindo, trazendo uma travessa grande de arroz, ele se levanta rapidamente, vai lá ajudar ela a trazer, e os donos da casa tentam convencer ele a todo custo de que aquela pessoa estava sendo paga para fazer o serviço, enfim, e o Chico não consegue compreender, ele diz assim, mas só um pouquinho, mas olha, ela é tão frágil ali, fazendo tudo sozinha, e nós aqui à toa sentados olhando. Então, a gente para pensar na forma de ver o mundo de pessoas como Chico Xavier, e aí é importante nós refletirmos como os nossos hábitos muitas vezes estão equivocados e faltam com amor ao próprio, com amor ao próximo, ficam com excesso de amor próprio. O Chico Xavier tem tantos exemplos, né? Teve uma época dos cientistas russos que iriam estudar o fenômeno mediúnico e ofereceram para ele passar 6 meses em Moscou e em troca ele receberia 300 contos de réis. Eles estariam estudando a mediunidade do Chico. Na época, 300 contos de réis seriam suficientes para construir 50 casinhas populares, assim. E ele estava pagando a primeira prestação de 8 prestações de um chapéu novo que ele tinha comprado. O Emmanuel só se aproxima dele e diz assim, pode ir, eu fico. Outra situação, quando ele foi para Belo Horizonte, que um centro espírita tinha solicitado que ele fosse participar de uma sessão, porque a presença dele era muito indispensável naquele trabalho, e ele vai, e durante a viagem Emmanuel aparece e pergunta assim, você se julga indispensável? E você já parou para pensar que o serviço do ganha-pão é indispensável para você? O Chico para no meio da viagem, volta, e desde aquele dia nunca mais falta um dia de serviço até se aposentar. Mas nós temos exemplos inúmeros de situações de pessoas desconhecidas também que nos dão, que também dão exemplos da mesma maneira, né? Eu nunca esqueço um amigo contando uma vez de um médico obstetra que foi chamado para atender uma paciente sua que já estava entrando em trabalho de parto no hospital, e ele vai, pega o carro correndo e se acidenta. O carro cai no Riacho Ipiranga. Ele sai do carro com a sua pastinha, vai ao hospital, faz o parto da paciente e depois vai cuidar das suas questões. Nos lembra Bezerra de Menezes, né, quando deixa o filho doente em casa e vai atender uma outra pessoa que está doente. Quando ele volta, a espiritualidade também ajudou que o seu filho pudesse recuperar a saúde. O amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia. O antídoto para o sofrimento é canalizar a mente para o bem. Como diz André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum. Libertar o ser amado,
Não exigir que o outro seja ou faça, ou que o outro seja um bom espírito, um bom espírita. Teve uma época que a gente trabalhava com um grupo de dependência química e nós tivemos um colega trabalhador que passou por uma situação familiar onde ele se desestruturou, teve que lidar com a questão de dependência química que surgiu na sua família, que não tinha ainda, enfim. E muitos dos colegas ficaram julgando, porque ele falava para todo mundo fazer tal coisa, mas agora ele não está fazendo, enfim. Justamente o grupo que precisava dar o apoio naquele momento. Como a gente tem esse péssimo hábito de julgar o comportamento dos irmãos? Aquele ali não está sendo tão bom espírita. Bom, e eu? Por que não nos concentrarmos em nós nos melhorarmos, ao invés de esperar que o outro faça, né? E confiar em Deus. O amor não pode gerar dependência a que se apegam pessoas ansiosas que transferem os seus conflitos para outrem, necessitando de uma segurança que ninguém pode oferecer. Da Joana de Ângeles. E uma frase do John Lennon: amo a liberdade e por isso deixo as coisas que amo livres. Se elas voltarem é porque as conquistei, e se não voltarem é porque nunca as possuí. Eu gostaria de tomar agora 3 minutinhos do tempo de vocês para passar um vídeo. Playing for Change. É um projeto, uma organização não governamental que une músicos do mundo inteiro em prol de mudanças globais. Eles constroem escolas de música em comunidades carentes do mundo todo e produzem discos e vídeos unindo músicos famosos e artistas desconhecidos. Vamos assistir. Blessed days and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you.
ver tantas pessoas de cores diferentes, de povos diferentes, unidas por um mesmo ideal, muito me comove. Por isso que eu quis compartilhar com vocês, porque o amor pode ser expresso de muitas formas. Vou ter que resumir um pouquinho aqui, porque nós já nos aproximamos do final. Algumas frases da Joana de Ângeles: sublimação do amor, reconhecendo na vida as bênçãos em toda parte, ama a Deus, o vê e sente-o em toda parte. O amor é influxo divino que alcança o ser nos primórdios do seu processo de evolução e que se desenvolve crescendo até poder retornar à fonte criadora. Partindo das manifestações dos desejos sexuais até as expressões de renúncia e santificação, o amor é o mais eficiente processo psicoterapêutico que existe ao alcance de todos. Repito, o amor é o mais eficiente processo psicoterapêutico que existe ao alcance de todos. E tem duas histórias que eu gostaria, por fim, de compartilhar antes do nosso encerramento dessa primeira parte das atividades. Que o primeiro é uma situação que se passou com o nosso irmão Francisco de Assis. Uma época em que ele estava em peregrinação para uma cidade perto de Assis, e que tinha o povo daquele vilarejo estava muito angustiado em função de um lobo perdido da sua alcateia, enfim, um lobo meio adoentado, tinha ficado como abrigo numa caverna ali perto e vinha atacando os animais da região, inclusive algumas crianças. O povo desesperado fica sabendo que Francisco está se aproximando. Francisco já estava bastante conhecido na região, como uma pessoa de muito amor, um santo, enfim. E o povo pede a ele que ajude, que dê um jeito de afastar o lobo, enfim. E aí, Francisco, à noite, quando ele entra em meditação e oração, horas em que os seus ouvidos sempre registravam coisas fora do comum dos homens, ele pede a Deus que afaste o lobo. Ele fica em silêncio e escuta, no fundo da alma, a resposta em tom de ternura assim: Francisco, o lobo tem direito de ficar onde quer que seja, arriscando também a sua vida. Para onde devemos mandá-lo? Ele tem necessidade de algo que existe entre os homens. Como expulsar e sacrificar um animal somente para satisfazer pessoas, algumas sem piedade até para com os próprios semelhantes? O egoísmo dos homens é que os faz sofrer, não simples animais que pedem socorro com os recursos que possuem. Vai, Francisco, conversar com o lobo. E depois de entendê-lo, volta e conversa com os homens. E vê se os entende, o que eu acho mais difícil. Procura fazer uma aliança entre uns e outros, para que o que sobre não falte a quem tem fome. E que depois de amansada a fera, não a maltratem, porque quase sempre depois da paz surge o abuso. O lobo tem fome, Francisco. Quando Francisco desperta do êxtase, ele sente o drama do lobo e se aproxima do animal e fala com o lobo da seguinte forma: Irmão lobo, que a paz seja contigo, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Eu sou de paz. Venho pedir-te em nome de Deus e de Jesus que tenhas um pouco de confiança nos homens, porque nem todos são violentos. Muitos são bons e gostam de animais. Podes conviver em paz com eles e comer o mesmo que eles. Espero que me ouças, diz Francisco para o lobo. Peço-te para ir comigo até eles e lhes pedirei para te atender nas tuas necessidades. Eu também sou um animal. Nada tenho aqui para te dar a não ser o meu carinho. Mas prometo que te darei a amizade de todos naquilo que possam te ofertar. Nisso o lobo já estava deitado aos pés de Francisco, um cachorrinho. Francisco acariciando o seu pelo. E Francisco vai na frente, o lobo atrás. Quando eles se aproximam do vilarejo, as pessoas saem assombradas com o fenômeno, já conheciam um lobo feroz, enfim. E aí Francisco fica durante uma semana, mais ou menos, no local, leva o lobo de casa em casa, para que os moradores se acostumem com a presença do animal, vejam que realmente o animal está manso. E as pessoas então começam a alimentar, e o lobo fica por lá até envelhecer.
nunca mais manifestou qualquer atitude violenta. Até pessoas passando pelo local, às vezes ele tentava acompanhar algumas pessoas chutavam ele não reagia. Alguns cachorros vinham roubar a comida dele, ele não reagia. E assim foi até o final da sua vida. Quando o lobo já estava bem velhinho, mãos caridosas fizeram uma caminha de palha numa casa abandonada para ele, levavam comida e ele passou a ficar os seus últimos dias lá deitado, até que um dia se escutou o lobo uivar, percebendo a presença de um velho frade que veio lhe convidar para um passeio. O lobo se ergue com as suas últimas forças, deixa o corpo de carne e acompanha o homem, indo os dois rumo ao infinito, os dois filhos de Deus. Essa história de Francisco de Assis é muito bonita e ela nos mostra o quanto o amor se estende a tudo na criação. E nós não podemos deixar de falar também, como um encerramento da nossa exposição, da nossa querida Mãe Santíssima, símbolo de amor para todos nós. Quando ela já era conhecida como Mãe Santíssima, em função do seu amor por todos que a procuravam em busca de consolo, de esperança, ela já estava bastante idosa. João, já na terceira idade, vai buscá-la para morar com ele. Ele nunca tinha esquecido a lição de Jesus quando na cruz, quando ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, ensinando sobre a família universal. Eles passam a morar juntos e ela segue as suas atividades, recolhendo leprosos muitas vezes na sua casa, cuidando-lhe as feridas, falando sobre Jesus. E num determinado fim de tarde, uma dessas pessoas tinha passado a noite lá com eles, já tinha se retirado, seguido viagem. Ela senta na frente da casa, observando a beleza da natureza. Chega um peregrino, senta-lhe a seus pés, começam a conversar, como costuma ocorrer geralmente, e ele fala de esperança, de alegria, a bênção das dores, a felicidade de ser consciência cósmica. Ela começa a ficar intrigada. Quem será? Tantos vêm aqui para pedir e esse estranho vinha dar. Onde ouvir aquela voz? Ela se aproxima um pouco mais. Era Jesus. Ela quer se abaixar para abraçá-lo e ele se curva a seus pés. Não, sou eu quem te busco de joelhos. Ela se sente jovem, flutua, deixa o corpo de carne e percebe que o seu pensamento a leva aonde quer. Vai passando pelos locais que se apresentavam na memória da sua trajetória na Terra e acabou se sentindo fortemente atraída pelos subterrâneos de Roma. De repente ela se vê lá, encontrando homens, mulheres, crianças, todos atemorizados, o medo da morte. As feras nas celas próximas, rugindo, os aterrorizavam. Maria ficou ali por horas. Lá fora, 150.000 espectadores ociosos de Roma. Abriam-se os calabouços e aí ela percebe uma jovem pálida num cantinho. Ela se aproxima e abraça. E Maria lhe diz ao ouvido: canta, minha filha. A jovem sente um estremecimento, sentiu vontade de cantar. E Maria continua: transforma as dores da terra em alegria do céu. Canta, minha filha. E ela começa a cantar, baixinho, e vai aumentando. E quando as grades foram abertas, Roma estarreceu, porque eles entravam na arena cantando alegremente. E diante do silêncio dos espectadores, Maria conduziu aqueles mártires em caravana, ascendendo e desaparecendo. Isso foi no ano de 67. Maria, Mãe Santíssima, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, tantos outros, Mestre Jesus, nós pedimos que nos ensinem o amor, que o amor é que abre todas as portas. Muito obrigada.